Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os 3 melhores fundos imobiliários de fazendas. Nós vamos também analisar os principais indicadores desses fundos e detalhar os seus relatórios gerenciais. Vamos ao vídeo. Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e neste canal nós falamos de mercado financeiro e investimentos. Portanto, se você aí gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e se gostar desse vídeo, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda a continuar a produzir conteúdos como esse para vocês. Nesse vídeo nós vamos analisar 3 fundos imobiliários que possuem no seu portfólio fazendas. A ideia aqui também é analisar os principais indicadores desses fundos e também analisar algumas informações do seu relatório gerencial. Portanto, eu vou deixar aquele disclaimer aí para vocês. Essa não é uma recomendação de investimento. Nós estamos aqui analisando esses fundos a caráter educacional. A ideia, investidores, é trazer todas as informações necessárias que vocês precisam para tomar a melhor decisão de investimentos. Sendo assim, utilizem essas informações com sabedoria. Dito isso, investidores, antes da gente começar, se você aí não sabe o que é um fundo imobiliário ou até mesmo um fiagro, aqui no canal nós já fizemos um vídeo explicando tudo sobre fundos de investimentos do agronegócio e também tudo sobre fundos imobiliários. Eu vou deixar o link da playlist aqui no card para vocês. Bom, para a gente começar a nossa análise, é importante a gente definir aqui alguns critérios. Para fazer a escolha desses 3 fundos imobiliários que possuem na sua carteira fazendas, eu coloquei aqui alguns critérios de escolha. O primeiro é que esses fundos eles paguem dividendos acima de 10%. O segundo critério é que esse fundo possua no seu patrimônio líquido mais de 200 milhões de reais. O terceiro critério é que o indicador P sobre VP esteja abaixo de 1. E nós também vamos analisar aqui o gestor e a empresa que faz a administração desse fundo. Para apoiar a nossa análise, investidores, eu vou utilizar aqui o site Status Invest. E o primeiro fundo que eu trago para vocês é o QAGR11. Esse fundo imobiliário, ele compõe, ele possui na sua carteira fazendas. Basicamente hoje ele está sendo negociado lá na B3 por R$ 43,17 e ele vem distribuindo o equivalente a 11% em dividendos nos últimos 12 meses. Dando uma olhada aqui nos indicadores desse fundo, a gente já consegue perceber que o valor do seu patrimônio líquido atualmente está na casa dos 281 milhões. O indicador P sobre VP está em 0,77, ou seja, esse fundo ele está sendo negociado lá na B3 com o valor da sua cota abaixo do seu valor patrimonial. Ou seja, isso pode representar para nós investidores uma oportunidade de compra, pois o preço desse fundo está descontado em relação ao seu valor de patrimônio. Vale destacar, investidores, que a liquidez diária desse fundo é de R$ 235 mil, ou seja, por dia ele negocia mais ou menos esse valor. Isso é um ponto de atenção aí para você, caso você seja um investidor com um patrimônio bem grande. Seguindo aqui na nossa análise, o próximo indicador que eu recomendo que vocês sempre olhem é o administrador do fundo. Como a gente pode ver aqui, o administrador desse fundo é o banco BTG Pactual. É uma empresa de renome no mercado e, obviamente, isso traz bastante segurança para nós investidores. Dando sequência, a gente vai olhar agora o portfólio desse fundo para entender como é composto a carteira de imóveis desse fundo imobiliário. E a gente está falando aqui, investidores, do QAGR11. O portfólio desse fundo, basicamente, ele é composto de silos. Para quem não sabe o que é um silo, eu vou deixar a foto aí no vídeo para vocês. Mas, basicamente, são armazéns onde os produtores armazenam os grãos das suas colheitas. Portanto, um silo ele é um tipo de fazenda, porém é uma fazenda onde é feito a armazenagem e a estocagem dos grãos. Se você é um investidor iniciante, eu sempre deixo como dica para você analisar a quantidade de imóveis que esse fundo possui dentro do seu portfólio. Isso é importante para a parte de diversificação e é muito importante você analisar sempre a vacância, que é a taxa de ocupação desses imóveis, e também analisar a inadimplência, que nada mais é do que se o inquilino desse imóvel está pagando em dia o aluguel dessa fazenda. E uma outra informação importante para vocês analisarem são os indexadores. A gente pode ver que os contratos de aluguel desse fundo imobiliário estão atrelados ao IPCA. Ou seja, vai proteger o investimento de nós investidores contra uma alta da inflação. Bom, investidores, vamos dar uma olhada rápida lá no relatório gerencial desse fundo para a gente pegar alguns detalhes adicionais desse fundo. Aqui no seu relatório gerencial a gente vai ter diversas informações, como por exemplo, patrimônio líquido atualizado, o último valor pago de rendimentos em relação aos dividendos distribuídos por esse fundo, valor de mercado aqui por cota, a liquidez média diária que está aqui na casa de R$ 1 milhão e diversos
muitas outras informações. O gestor ele sempre compartilha com os investidores no relatório gerencial diversas informações do fundo. Por exemplo, aqui a gente tem a localização dos silos dentro do território nacional, os tipos aqui de contratos, o perfil dos locatários, né? A gente está falando aqui da agroindústria e também da revenda de insumos agrícolas. Aqui a gente tem as informações dos vencimentos dos contratos e aqui alguns históricos importantes. E aqui embaixo a gente tem algumas informações importantes em relação ao portfólio de imóveis. Aqui o gestor ele dá uma visão para a gente da quantidade de imóveis, né, que compõem a carteira desse fundo, a localização desses imóveis, o seu valor de aquisição e aqui as informações dos indexadores. Eles são reajustados pelo IPCA, como a gente já tinha visto lá no site Status Invest. E dando sequência aqui no relatório, o gestor ele compartilha diversas informações em relação aos resultados contábeis desse fundo, a evolução e distribuição de resultados dele e também o portfólio detalhado, ou seja, a informação de cada um desses silos que compõem a carteira desse fundo. Então, para você que é um investidor mais curioso, aqui você tem a localização, a metragem desses terrenos, a quantidade de área construída, aqui tem informações do tipo de contrato, o valor mensal do aluguel e tudo isso para cada um dos imóveis. É sempre bom a gente analisar essas informações antes de colocar esse fundo imobiliário na nossa carteira, pois a localização, o tipo de imóvel, tudo isso influencia na performance desse fundo no futuro. Bom, investidores, o fundo QAGR11 é o primeiro fundo que eu trago para vocês aí que possui na sua carteira silos e fazendas. O segundo fundo que eu quero trazer para vocês é o fundo BTRA11. Esse fundo imobiliário atualmente ele está sendo negociado na B3 pelo valor de R$ 79,28. E vale destacar aqui que ele distribuiu 12% em dividendos nos últimos 12 meses. Dando uma olhada aqui nos seus indicadores, fica um destaque aqui para o valor patrimonial, que está na casa dos 395 milhões, e também o indicador P sobre VP, que está sendo negociado em 0,68, ou seja, esse fundo ele também está com um desconto em relação ao seu valor patrimonial, que pode representar para nós investidores uma excelente oportunidade de compra. E um destaque importante para você que é um investidor que possui um patrimônio relevante, a liquidez diária está excelente, na casa de R$ 666 mil. Dando uma olhada na empresa que faz a gestão desse fundo, a gente pode identificar que esse fundo também é gerenciado pelo BTG Pactual, ou seja, é uma empresa de renome aí no mercado. E vamos olhar agora o portfólio desse fundo. O BTRA11, ele possui no seu portfólio 6 fazendas. E como eu mencionei na primeira indicação de fundo, aqui é importante você sempre olhar os indicadores de vacância e inadimplência, pois isso pode impactar diretamente no seu recebimento de dividendos. E vale um destaque também aqui para o indexador, que é o IGPM e o IPCA. Ou seja, esse tipo de investimento vai proteger a sua carteira, o seu valor investido, contra uma alta da inflação, pois ele vai ser reajustado por esses indexadores. Bom, e para matar a nossa curiosidade, vamos dar uma olhada também no relatório gerencial desse fundo. Aqui no relatório gerencial do BTRA11, a gente vai ter praticamente as mesmas informações que a gente viu lá no outro fundo, porém aqui com um formato um pouco diferente, pois cada gestor cria, esse relatório de acordo com o seu gosto pessoal. Então a gente pode ver aqui diversas informações, como por exemplo, esse fundo teve seu início em julho de 2021, como a gente já sabe, o administrador é o banco BTG Pactual. Aqui nós temos informações, por exemplo, de taxa de administração e taxa de performance. E dando sequência, nessa página a gente tem algumas informações bem interessantes. Da mesma forma que a gente viu lá no site Status Invest, a gente tem aqui o valor de mercado, o valor patrimonial desse fundo, o rendimento, os dividendos distribuídos aqui nos últimos 12 meses, que está na casa dos 12%. Aqui a quantidade total de investidores e aqui o número total de ativos que esse fundo tem dentro do seu portfólio. E como a gente viu lá no site Status Invest, ele tem 6 fazendas dentro do seu portfólio. Bom, para a gente não se estender muito na análise desse fundo, vamos dar uma olhada lá no seu portfólio. Aqui no portfólio do fundo, a gente tem acesso às informações dos ativos que compõem a carteira desse fundo imobiliário. E aqui o gestor compartilha conosco todas as informações em relação aos imóveis. Bom, por exemplo, a gente tem aqui a localização desse imóvel, a fazenda, o que ela produz, que seria grãos e fibras, o valor da aquisição, o prazo desse contrato, que vai até agosto de 2031, a área total desse imóvel. Ou seja, investidores, aqui a gente vai ter todas as informações em relação a todos os imóveis que compõem a carteira desse fundo. E uma curiosidade, o imóvel número 6, que é a Nova Maringá, está em processo de venda. Ou seja, o inquilino que está aqui alugando essa fazenda tem a intenção de comprá-la. Ou seja, está em processo aqui de venda. E quando isso acontece, acontece uma venda, o fundo imobiliário ele pode manter esse valor dentro do seu patrimônio,
e utilizar ele para fazer uma nova aquisição, ou até mesmo ele pode distribuir esse valor para os cotistas em forma de dividendos. Sendo assim, investidores, essa é a análise do BTRA11 e é um fundo composto aí de fazendas que tem uma excelente administração e também distribui excelentes dividendos. O próximo fundo que eu vou trazer aqui para vocês é o RZTR11. Esse fundo imobiliário, ele atualmente é negociado na B3 por R$ 86,41 a cota, e ele vem distribuindo o equivalente a 15% em dividendos nos últimos 12 meses, ou seja, é um excelente fundo para distribuição de dividendos. Dando uma olhada aqui nos seus indicadores, a gente já pode perceber que o valor patrimonial desse fundo está na casa de R$ 1 bilhão, ou seja, é um patrimônio razoavelmente grande. Além disso, esse fundo também está sendo negociado abaixo do seu valor de patrimônio, pois o indicador P sobre VP está sendo calculado em 0,91, ou seja, para você aí que tem a intenção de colocar esse tipo de fundo no seu portfólio, essa é uma excelente oportunidade. E agora, falando da liquidez, diariamente esse fundo negocia o equivalente a R$ 2 milhões, ou seja, é um fundo que tem uma excelente liquidez lá na B3. Bom, e para a gente fechar aqui a nossa análise, quem faz a gestão desse fundo atualmente é o Banco Plural. Para quem não sabe, investidores, o Banco Plural ela é uma empresa do grupo Genial Investimentos, ou seja, é uma empresa de renome aí no mercado. E para matar a nossa curiosidade, vamos dar uma olhada também no portfólio desse fundo. O RZTR11, ele tem atualmente 15 imóveis dentro do seu portfólio, ou seja, investidores, ele tem 15 fazendas dentro do seu portfólio. E vale lembrar vocês, sempre olhem aqui a vacância e também a inadimplência para cada um dos imóveis. Fica a dica aí para vocês. E no caso aqui, esse fundo ele não tem nenhum problema de vacância e nem de inadimplência. Bom, para a gente fechar essa análise, vamos dar uma olhada também no relatório gerencial desse fundo. Aqui no relatório do RZTR11, nós vamos ver as mesmas informações, porém, obviamente, num formato um pouco diferente. Como a gente já viu no Status Invest, o Banco Genial faz a administração desse fundo. Ele foi aberto em outubro de 2020 e esse tipo de fundo ele é para o público geral, ou seja, para qualquer tipo de investidor. Aqui na próxima página a gente tem umas informações bem legais para compartilhar. Como a gente viu no site Status Invest, lá a informação era de que esse fundo está distribuindo 15% em dividendos, porém a informação aqui é que até o momento, nesse ano, a previsão é que ele distribua o equivalente a 12,86% em dividendos. Aqui a gente tem o valor do último dividendo distribuído por cota, a quantidade total de ativos que ele tem na sua carteira, a quantidade aqui de investidores, e também o prazo médio dos contratos de aluguel desse fundo. Bom, e para a gente fechar com chave de ouro, vamos dar uma olhada lá no portfólio desse fundo. Aqui em Portfólio Investidores, como a gente já tinha visto no site Status Invest, ele possui uma carteira com 15 fazendas. Aqui o gestor compartilha conosco a localização dessas fazendas, como elas estão distribuídas dentro do território brasileiro. Aqui também a gente tem a informação das culturas que estão sendo cultivadas nessas fazendas. Basicamente, a gente está falando aqui das culturas de soja, milho e cana-de-açúcar. Aqui a gente tem o valor total de cada um desses imóveis, e aqui a gente tem o nome também dos arrendatários, ou seja, as empresas que estão utilizando essas terras. E para fechar essa análise, para você que é aquele investidor mais curioso, aqui no final o gestor compartilha todas as informações de cada uma das fazendas. Vale sempre a gente dar uma olhadinha e matar a curiosidade em relação a cada um dos imóveis que compõem a carteira desse fundo. De forma geral, investidores, essa foi a análise do RZTR11. E esses são os 3 fundos imobiliários que possuem fazendas dentro do seu portfólio. E para a gente fechar esse vídeo, vale deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda desses fundos. O objetivo do nosso vídeo é meramente educacional. A ideia é trazer para você, investidor, todas as informações necessárias para que você possa tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, sempre usem essas informações que nós compartilhamos aqui no canal com sabedoria. E esse vídeo, ele fica por aqui. Se gostaram, deixa o like pra gente, isso nos ajuda a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.